famosa Pedra Azul, em Domingos Martins, é um monumento turístico importante do estado. O jornalista e escritor Jonas Reis transformou a Pedra do Lagarto em um personagem de uma lenda cheia de magia. O livro A Lenda do Lagarto Azul é infanto-juvenil e traz aspectos da geografia e cultura locais. Jonas também é autor de um romance e de um livro de relatos de viagem. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. Hoje eu converso com o escritor, também meu colega de profissão jornalista, Jonas Reis. Jonas, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigado. É um prazer sempre estar aqui. A gente já bateu um papo, já tem um tempinho, né, do nosso último bate-papo, e você traz novidades aí, novos lançamentos, a gente vai falar um pouquinho de tudo. Eu queria começar a nossa conversa pelo seu livro mais recente, muito bonito por sinal, A Lenda do Lagarto Azul, que tem tudo a ver com literatura, com a nossa cultura, também com a nossa paisagem, né? Tem essa pegada lendária e tal. Então, para começar a nossa conversa, Jonas, conta pra gente o que fala sobre o livro, né? O livro é sobre o quê? E de onde surgiu essa inspiração, essa ideia para esse livro? O livro, ele cria uma lenda com uma origem para o lagarto da Pedra Azul, entendeu? Então, a gente achou que seria interessante porque é um dos monumentos naturais do Espírito Santo mais conhecidos. Não tem um capixaba que você converse que não conheça a Pedra Azul. E a Pedra do Lagarto, que está junto com a Pedra Azul, né, é um negócio fenomenal. Quando você mostra isso para as pessoas de fora, aliás, aquilo atrai turistas do Brasil inteiro, né? Quando você mostra isso para o pessoal de fora, eles ficam encantados. Como é que pode ter um lagarto tão perfeito colado lá na pedra, né? E fazendo parte da pedra. Então, a gente conhecia algumas histórias da Pedra Azul, algumas brincadeiras sobre a origem do lagarto, sobre as coisas que tem em volta, sobre aquelas trilhas, sobre a magia daquela pedra, né? Mas nenhuma coisa estruturada, que tivesse um começo, meio, fim, e que ligasse essa história, né? Que ligasse essas histórias à própria comunidade, ao monumento natural em si. Daí surgiu a ideia de fazer, então, uma lenda, criar uma lenda que contasse a história do lagarto. E no livro, o mais legal é isso, a gente foi para salas de aula, principalmente lá na região de Montanhas, e dizia para as crianças o seguinte: olha, o que você conhece é um lagarto de pedra, grandão, imenso lá na Pedra Azul, tal. Só que no nosso livro o lagarto está vivo. Aí um garotinho um dia perguntou na sala de aula: mas isso é de verdade? Eu falei: quando você abre o livro pode acontecer de tudo. Uma coisa é a realidade, o lagarto de pedra, agora quando você abre o livro, a fantasia é um negócio maravilhoso, né? Tudo pode acontecer, você viaja, você vai pelo mundo inteiro abrindo um livro. A literatura tem essa magia. Tem, é muito especial. E você me falou dessa sua experiência, né, na sala de aula com os alunos, principalmente dessa região, e a gente até comentou nos bastidores que tem essa questão da proximidade, da localidade, né? Que principalmente esse tipo de leitor seu, que é um leitor que está envolvido, que está próximo dessa região, desse monumento. Como é que foi para você, assim, ter contato com esses alunos? A gente tinha uma ansiedade muito grande em relação a isso, né? Porque uma coisa é você criar, você, o criador, você, o artista, você está em casa, no seu cantinho, escrevendo com toda a mordomia, né? Copo d'água, não sei o quê. Um cafezinho. Mas aí você fica sem saber como é que isso vai ser recebido pelo outro, né? Principalmente quando você está falando de uma região determinada. E aí nós estamos falando de uma região muito rica em cultura. Porque nós temos lá os alemães, nós temos lá os pomeranos, nós temos lá os italianos. É uma região rica, culturalmente muito rica. Como é que você vai ter a pretensão de chegar lá e influenciar nessa cultura deles? E né? eu só vou apontar, desculpa te interromper, Jonas, mais uma coisa que eu acho que é mais um desafio aí, que é o seu público, né? Que é um público infanto-juvenil. Depois até te deixo à vontade para explicar essa questão do público. Mas é um público também muito sincero, né? Na recepção, assim. Muito. Então, é mais um desafio, acho, escrever ainda para esse público. Exatamente, porque é o público, o melhor público que tem, na verdade, né? Porque ele não vai dizer que o seu livro é bom para te agradar. Se o livro não for bom, ele vai te dizer que não é bom. Ele vai dizer: ah, não gostei, não sei de que tal. O menino diz para você: gostei muito da Rainha dos Corações Vermelhos, que é uma figura que a gente cria no livro, uma personagem que, na verdade, é uma referência
ao morango. A gente trata disso também, né? Produtos da região, questões da região. E a gente tem uma rainha dos corações vermelhos que encanta os meninos aventureiros que vão para lá para resolver os problemas que o lagarto cria, né? Na verdade, o lagarto, a gente mostra no livro, o lagarto é vivo, mas é um lagarto do bem. É um lagarto gigantesco, né? Ancestral, mas é um lagarto do bem, não faz mal para ninguém. Em determinado momento da história, ele fica preocupado, porque ele acha que existe a possibilidade de que as pessoas, o povo da montanha, comece a tomar o seu espaço, o espaço onde ele vive, né? Então, ele começa a agir de uma forma para preservar o seu espaço, né? Mas essa coisa depois, no final, é resolvida, claro, né, num livro infanto-juvenil, e tudo acaba bem. E a gente tem a possibilidade que hoje, a história é essa, a gente tem a possibilidade de que hoje aquele lagarto de pedra, da Pedra Azul, ele volte a ser um lagarto de verdade. Eu percebo, assim, pelo que você está falando, que tem vários aspectos, né? Tem um aspecto mágico, mas também tem um aspecto, talvez, ambiental, Sim. né? Para trabalhar com esses alunos. Como que você trouxe esses aspectos para sua narrativa? Sim, o capítulo 3 são capítulos curtos, né? Não é aquele livro de ilustrações, ele tem ilustrações. Lindas, por sinal. Ilustrações muito bonitas. Nós trouxemos um ilustrador, hoje com a internet, ele trabalha lá na casa dele, eu aqui, não nos conhecemos pessoalmente, falamos só pela rede. E o livro é azul, achei interessantíssimo. É azul. O nosso pessoal de criação aqui, que é a Brena Ferrari, da Oca, né? Elas vieram com essa ideia das páginas azuis por causa do lagarto, por causa do título e tal, e ficou muito bonito, todo mundo se encantou. Eu tive a oportunidade de ouvir do presidente da Academia de Letras do Espírito Santo o seguinte: deixa eu ver seu livro. Pegou o livro, levou para casa, leu o livro, aí retornou. Falou, tá maravilhoso, eu quero saber quem fez o livro, porque eu vou indicar esse pessoal para fazer, ficou sensacional. Mas isso que você perguntou, realmente, o capítulo 3 dele é um capítulo que foge da ficção. Ele vem para a realidade e diz o que é a Pedra Azul, né? Aquele monumento natural que teria, segundo as informações técnicas, 500 milhões de anos, que seria o cume de um vulcão preguiçoso que, por preguiça, resolveu não explodir em lavas. E, com o tempo, a terra em volta foi descendo, então foi surgindo aquela coisa magnífica. A pedra ela é coberta de líquens, né, que são fungos, que, pela constituição deles, dependendo da incidência do sol, do horário do dia e tal, ela pode mudar de cor tem gente que fala até 36 vezes. Por isso você vê, às vezes você vê cinza, vê azul, um azul assim, um azul vários assim, tons até de amarelo, azul. entendeu? Então é um negócio mágico, a gente trata da realidade também, né? A gente fala da flora local, da fauna local. Então, as pessoas de lá, e se perguntou, né, eles se identificaram com o livro, os professores de língua portuguesa da região com os quais a gente se reuniu, o pessoal que dirige a Secretaria de Educação, a gente conversou com todos eles, né, e fomos muito recebidos nas montanhas. Eles se identificaram muito com o livro por isso. Além de ser ficção, é também realidade, a realidade deles, a cultura deles, o folclore deles, a história deles. Por isso que deu mais ou menos para encaixar as coisas. Você fez toda uma mobilização de sala de aula, né, também com os professores. Como é que foi essa recepção pela comunidade escolar, Jonas? Isso não é muito comum, né, que as secretarias de educação permitam que você vá à sala de aula, vá nas escolas, tá? É um negócio muito fechado e com razão. Porque o que você está levando para a sala de aula, né? Nós temos crianças de 3, 4, 5, crianças de todas as idades lá. Então, eles filtram muito isso. Mas como nós levamos o livro, deixamos com eles estudar o livro, ler o livro e perceberam a riqueza cultural do livro para a região deles, abriram completamente as portas, a prefeitura adquiriu uma quantidade boa do livro para mandar para todas as escolas e nos permitiu ir à sala de aula, conversar com os professores, com os coordenadores e com as crianças. Então a gente entrava na sala de aula com um banner de todo tamanho, com a capa do livro, dizia, pessoal, vim falar para vocês do Lagarto da Pedra Azul. Vocês conhecem o Lagarto da Pedra Azul? Ah, conhecemos. Pois é, você sabe que aqui nessa história aqui o lagarto está vivo, aí eles tomam um susto. O quê? Aí você tem que contar a história para eles e tal, e deixar algum suspense para que eles depois pudessem também ter interesse em ler o livro, né? E se interessaram muito, tanto que chamavam os pais, pediam para levar no dia do lançamento e apareceram lá, foi muito legal conversar com eles e passar o livro para a mão deles, né? Porque
o mais interessante para a gente é que o livro seja lido, né? Porque a gente sabe a importância da literatura nesse sentido, né? A literatura abre o mundo para as crianças, principalmente para as crianças, para os jovens, e te dá outras possibilidades, faz com que você raciocine sobre o seu ambiente, sobre a sua sociedade, sobre a sua comunidade, e te dá possibilidade de vida, né? Para você crescer e ser um ser humano melhor. E esse contato entre o escritor e o leitor, eu acho que é muito especial, né? Você não é o primeiro escritor que eu converso aqui no programa que tem essa oportunidade, essa experiência, né, de conseguir conversar com crianças, principalmente com esse público infantil, infanto-juvenil. E você diminuir essa distância, acho que todo mundo ganha, né? Porque a figura do escritor talvez ainda é uma figura um pouco distante, que a gente tem essa ideia de que está distante da gente, né? Aí você consegue aproximar. Isso foi muito legal. Quando a gente chegou na biblioteca de lá, você precisava ver a festa. A bibliotecária ficou tão feliz. Tinha um monte de criança na biblioteca, Domingos Martins, lá em Campinho, e ela começou a chamar as crianças, professores que estavam pela biblioteca. Gente, esse aqui é o autor, esse aqui é o autor. Então, um troço que deixa a gente muito feliz de ver. Aí as crianças vieram, nos rodearam, aí fizemos foto com aquele monte de crianças, um monte de professores. É muito legal. Eles ficaram tão encantados com o livro que o Festival Internacional de Inverno de Domingos Martins é praticamente música, né? A gente sabe que lá é música, o festival é música. E eles incluíram o nosso livro na programação oficial do Festival de Inverno. Aí quando a gente chegou na cidade para conversar sobre o livro e tal, não sei o que, tinha uns totens imensos no meio da cidade e o nosso nome lá, o livro lá em cima escrito, tal, legal. Foi muito bom. Legal. Foi muito legal. Chegar até as crianças foi bacana demais, a gente poder mostrar para eles, né, as possibilidades da literatura, como é que isso pode fazer com que a vida deles seja muito mais rica. Né? Você considera que esse livro, assim, dentro de uma classificação, só mesmo até para orientar o telespectador, né, quem tiver interesse de conhecer seu trabalho, você considera que ele é para qual idade? Existe uma classificação? A gente descobriu lá em cima que ele atinge uma faixa etária muito maior do que a gente esperava. Isso é muito gratificante, né? Porque a faixa etária que a gente desenhou para ele é dos 7, 8 anos até os 11 anos. Porque ele não é um livro só de ilustrações. Tem ilustrações muito bonitas, muito coloridas, mas ele tem muito texto também. É um livro de 104, 105 páginas, tem muito texto também. Mas depois a gente descobriu o seguinte, que isso também é um incentivo para que os pais se relacionem com os filhos. Então os menorzinhos, ontem mesmo a gente ouviu um pai falando o seguinte, não, eu li o livro com meu filho, de 3 anos. Então, olha que legal, né? O meu filho, por exemplo, tem 35 anos, leu o livro com os 2 filhinhos dele, sentou e foi ler o livro com eles. Entendeu? E eles estão homenageados aí também na dedicatória. Então, como a gente imaginava essa faixa infanto-juvenil, de 7, 8 anos até 11, a gente se surpreendeu vendo que o livro também atinge e é recebido muito bem por crianças de 3, 4 anos, sabe? E a gente viu crianças de 14 anos, isso foi uma surpresa para mim, a menina de 14 anos dizendo, olha que legal o livro, eu já li o livro, não sei o que, estou levando para minha escola, levou para a coordenadora da escola para sugerir que a escola chame a gente para conversar sobre o livro. Legal, aproveita, a gente deixa o incentivo para os pais lerem mais para os filhos também, muito legal, né, Jonas? Porque é uma forma de convivência sensacional, né? A gente tem mais conversa pela frente, mas vamos fazer um intervalinho, legal. Tá bom? Uhum. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa, hoje batendo papo com o escritor e jornalista Jonas Reis. Jonas, falamos um pouquinho do seu último lançamento, do A Lenda do Lagarto Azul, um livro esteticamente muito bonito, falamos um pouquinho disso, né? Um livro aí voltado para o público infanto-juvenil. Você contou um pouco da sua experiência, de como foi o contato com os alunos, que você pôde ter contato principalmente dessa região. Mas você também tem outros livros, eu queria falar um pouquinho de tudo para a gente não deixar de fora. Você tem outros 2 livros, O Santo dos Últimos Dias, inclusive nós fizemos um programa todinho falando dele, né? Que é um romance, não é isso? Mas antes de falar dele, eu acho que cabe também falar um pouquinho dele, eu queria falar desse daqui, que é um livro diferente. Viagem à Alma do Brasil, um livro de viagem, um relato, não sei se eu posso falar assim, você vai explicar melhor, um livro de relato.
Conta pra gente um pouquinho dessa aventura. Esse é um não ficção, né? É o relato de uma viagem, um relato muito humano, de uma viagem pelo Brasil. Eu tinha esse projeto já há bastante tempo. Aliás, quando a gente veio falar do livro do Santo, eu acho que cheguei a dizer isso, que tinha um projeto tal. Você já estava começando a construir esse projeto. Isso, mas demorou, porque era um negócio complicado demais, você ficar 6 meses andando pelo país. E era um projeto diferenciado, porque não é aquele negócio do roteiro normal, né? Que você chega e encontra aqueles monumentos lustrosos, tudo limpinho, preparado para turista. Não era. Esse livro aí a gente andou de ônibus, a gente andou a pé, a gente pegou carona, a gente andou de barco, aqueles barcos. Percorremos o Rio Amazonas, descemos o Rio Amazonas de Manaus até a Foz, entendeu? E andamos de trem, são 15 horas no trem lá da Vale, que sai, atravessa e vem parar em São Luís, que sai do norte e vem para o nordeste. Então, é uma história, é uma não ficção muito legal, porque você mostra as regiões, as cidades de interior, você mostra os rios, você mostra as lendas locais, você mostra as pessoas, as personalidades, as guerras, as coisas que aconteceram. Foi muito legal fazer isso aí. O que mais te encantou em todas essas possibilidades de conversar com as pessoas, de conhecer a cultura e a história local, e a aventura e o perrengue também? O que você destaca pra gente, assim, que mais te encantou? O que mais encanta a gente quando a gente conhece o Brasil são as pessoas. É impressionante você ver como é que as pessoas são ricas, e como é que elas têm história, e como é que elas são sofridas. Então, as histórias das pessoas, você senta com uma pessoa num ônibus, ela te conta. Eu sentei com uma senhora num ônibus em São Luís, para ir, já não sei mais para onde, está narrado ali, e ela começou a me contar, eu estou vindo de São Luís, porque o meu irmão, eu vim porque o meu irmão estava internado, e um problema de saúde, não sei o que tal, e ele morreu há 3 dias e eu estou voltando para casa. Olha que história. Aí ela me disse o seguinte: 5 anos atrás eu fiz a mesma coisa, porque morreu não sei quem, não sei o quê, fui lá, fiquei na... Então, são histórias que você vê, a vida das pessoas, como as pessoas são ao natural, sabe? E isso me encantou e me tocou muito. Conhecer o brasileiro no seu local de origem, ver o que ele sofre, o que eles passam, as suas dores, as suas alegrias. Muito bonito. Agora, nesse aspecto, eu acredito que a sua caminhada como jornalista também ajuda, né? Muito, Porque aí não é só o escritor, principalmente nesse tipo de narrativa, né? Que é um relato. Como é que essas coisas se misturaram nesse processo, Jonas? Realmente, sem essa experiência, né? Eu passei 20 anos em jornalismo. Então, comecei em rádio, passei por todos esses jornais de Vitória, Gazeta, Tribuna. Eu fui chefe de reportagem da TV Gazeta. Eu fui editor substituto em praticamente todas as editorias do jornal Gazeta. E isso te dá uma certa bagagem, né? E principalmente como repórter. Não adianta você ser chefe dentro de um setor jornalístico. Isso não te acrescenta muito, não. Você aprende a ser chefe. Mas quando você é repórter, aí é diferente, porque você vai para a rua, você vai ralar, você aprende a ler os olhos da pessoa, entendeu? Tá mentindo, tá falando a verdade e tal. Quando você leva isso para a rua, e leva isso para a rua, para o interior do Brasil, onde as pessoas são mais naturais, né? Não são as pessoas da cidade grande que já conseguem burlar, sabe, a sua pergunta, já conseguem te enganar. Então, no interior, não. As pessoas te olham nos olhos e falam o que elas estão pensando, entendeu? Isso é sensacional de você sentir. Foi magnífico. E aí você participar das festas deles, comer o que eles comem, sabe? E passar mal com o que você comeu, faz parte. É uma imersão, né? É uma imersão mesmo. Eu fiquei 6 meses nisso, né? Vindo 2 vezes em casa, mas foi muito gratificante. Se existe um livro que eu tenho um interesse muito grande em que chegue às mãos das pessoas, é isso aí. Porque essa semana eu recebi um contato de uma amiga que mora já há mais de 10 anos nos Estados Unidos, e foi no início, agora ela está por conta própria, casou, tem filho lá, tem tudo, mas ela foi recepcionada por uma família. Então ela diz: os meus pais americanos, aquela coisa de intercâmbio, os meus pais americanos, eu falei do seu livro para eles, e eles estão encantados. E aí a gente deu a sorte de ter feito o livro também em inglês. Eu ia justamente perguntar isso, né? Para você falar um pouquinho dessa experiência de ter a versão em inglês. A gente conversou com tradutores, tem um tradutor que é britânico,
né, que é do Reino Unido, e tem uma tradutora de Porto Alegre. Eles se associaram e fizeram essa tradução para o inglês. Então, essa amiga, por exemplo, está recebendo o livro, comprou o livro da Amazon. A Amazon nos Estados Unidos imprime esse livro aqui e vende para os leitores, não só de lá, mas do Reino Unido, tal, vende esse livro aqui impresso. E ela está dando de presente para os pais americanos, e ela está dizendo, é muito mais, a pessoa que ler esse livro hoje nos Estados Unidos ou na Europa tal, ela vai ficar conhecendo mais de Brasil do que muito brasileiro. Porque a gente não tem essa pegada de sair para o interior do Brasil. Você vai, vou para o Nordeste, você vai a Trancoso, você vai a Salvador, você vai ao Pelourinho e tal, mas você não pisa no chão deles, você não navega os rios deles. É uma perspectiva diferente, né? Exatamente. O livro traz uma visão diferente. É outra visão, aquele lugar onde você vai e não tem lugar de dormir. Eu fui ver uma festa numa cidade no Amapá, e chama-se Mazagão. Acho que a cidade, o nome acho que é esse, Mazagão. E aí é a história de uma vila que atravessou o Atlântico. Eles vieram do Marrocos para o Brasil, 200 anos atrás, e agora a cada ano eles fazem uma festa lembrando essa viagem, as guerras que eles tinham lá, a guerra de cristãos contra os mouros e tal, eles fazem essa festa aí. Eu fui lá. Quando eu cheguei, a festa é tão popular que não tinha lugar de ficar. Aí não tinha pousada, não tinha hotel, não tinha nada. Aí você está num... Aí eu perguntei a uma menina, até as casas que alugam um quarto, sei o que, estavam todos lotados. Aí eu parei uma menina na rua e perguntei, escuta, ó, estou conseguindo lugar nenhum para ficar, o que você me sugere? Ah, vai lá no final da rua e fala com minha mãe. Aí fui eu caminhando, tá? Chegou lá, ela falou, pessoal, realmente não tem mais lugar, mas você tem rede. E quando você viaja desse tipo assim, você tem que ter, principalmente no Nordeste e Norte, você tem que ter uma rede de dormir. Você carrega a rede com você. Você carrega, você mete uma mochila um pouco maior, bota a rede ali. Você tem rede? Eu falei, tenho. Aí subi, entrei pela casa, me botou na varanda. Eu disse, ó, à noite vão aparecer umas muriçocas aí, mas não vão matar você não. Mas aí você pega a umidade da noite, não tem jeito, é isso aí. Mas tudo vira experiência para o livro, tudo inspiração para escrever. Contado, é muito legal. Agora, eu acho que é legal dizer como você também, na sua caminhada dentro da literatura como escritor, é versátil, né? Porque é um livro, você tem um livro infantil, um livro de relato a partir dessa experiência e um romance também, que é o seu primeiro livro, que é O Santo dos Últimos Dias. Quer dizer, você está experimentando um pouco de tudo. Na verdade, começou com um livro político, que nem está nessa relação, porque eu acho que eu desisti dele, tipo assim, né? Porque era mais uma questão regional e muito focada numa eleição. Você considera ele meio fora da literatura? Eu meio que recolhi o livro, sabe como? Eu nem tenho. Se você for na minha estante, eu não tenho, mas algumas pessoas têm. Quando eu preciso, às vezes eu pego do meu irmão, sei o quê. É aquela história de uma disputa eleitoral entre o Cabo Camata e o Vitor Boas, quando o PT começou a surgir aí. Mas essa é uma outra história, né? A questão disso aqui é porque, do livro Infanto Juvenil, né? Porque é um troço riquíssimo, né? Você vê o Monteiro Lobato, quando eu falo o quê? Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, né? A Cuca, que você pensa logo, Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? É uma história, gente, que já vai fazer 100 anos o ano que vem. Monteiro Lobato morreu há 70 anos e essa história está caindo agora no domínio público. Sim. O que isso significa? A Gabriela pode pegar a história da Narizinho e escrever o que quiser sobre a Narizinho agora, porque caiu em domínio público agora. Vai então, vir tá uma liberado. outra geração aí, agora. Aí o que você vai ver? Você vai ver surgir um filme sobre o Sítio do Pica-Pau, qualquer diretor pode começar a fazer um filme. Você vai ver a Turma da Mônica no Sítio do Pica-Pau. Então, é um negócio que te permite dar uma caminhada, sabe? E é rico demais, né? Por exemplo, você tem a Ruth Rocha, que é uma autora conhecidíssima no Brasil, o Marcelo Marmelo Martelo dela já tem 20 anos, já vendeu mais de 1 milhão de livros. Entendeu? E então, continua sendo vendido. E continua sendo vendido, porque é uma fantasia, é muito lúdico, né? É você formar leitores, olha que riqueza, né? Não é você chegar para o leitor já tarimbado, que já compra livros, que entra na livraria, não. É você formar um leitor. Você dizer para um menino, bem assim, olha, isso aqui é bom para você, literatura é bom para você. Então é sensacional. Despertar o gosto, né? Pela leitura, incentivar a leitura. Aí, quer dizer, por isso que a gente caminha por esses âmbitos todos, né? Não ficção, porque você atende a curiosidade das pessoas em conhecer o seu país, o seu interior,
você vê essa questão das crianças, de formar os leitores. Você tem um romance que tem gente que só gosta de não ficção, né? O meu filho mais velho, por exemplo, ele diz, ó, não traz para mim livro de não ficção, que eu não vou ler. Eu leio ficção. Ficção. Então ele leu isso aí, gostou, criticou e tal. Agora, Jonas, eu queria aproveitar e falar também da sua experiência da publicação, porque você também publicou de formas diferentes, né? A gente tem o Santo dos Últimos Dias, que é uma publicação... Pessoal independente. Independente, que a gente fala, né? De autor. Do autor mesmo. A gente tem A Lenda do Lagarto Azul, que já foi por meio de lei de incentivo. Você explicou que esse livro também, O Viagem à Alma do Brasil, ele está mais numa plataforma digital. Como é que foram essas experiências? Como elas, né, se cruzam e acrescentam aí a você como escritor? É outra forma de você experimentar, né, o mercado, né, e os leitores, porque você normalmente começa assim, como autor independente, né? As editoras hoje são muito fechadas em grupos, né? Elas não querem apostar em autores novos, ela quer ir no certo do autor que já vende. Então é muito difícil você romper essa barreira na editora grande e conseguir ser editado por uma editora grande e ter uma distribuição nacional. Então você começa no livro independente, você faz o livro por sua conta, paga o livro e depois aposta nele e sai mostrando o livro por aí. Foi o caso desse Santo dos Últimos Dias, que é uma historinha bem legal também. Depois você descobre as leis de incentivo. Esse aqui, ele foi publicado com o apoio do Funcultura, que é o Fundo de Cultura do Estado, e Secult. Então, o que eles fazem? Eles te dão o recurso para você publicar o livro. Às vezes, nem é suficiente, você acrescenta alguma coisa, mas a ideia é essa e é muito bem-vindo. Os autores se beneficiam disso e a sociedade se beneficia disso. Né? Sim, a gente tem... Eu, por exemplo, aqui mesmo no programa, entrevisto muitos autores que conseguiram fazer a publicação por meio de lei de incentivo. Exatamente. Então, por exemplo, quando você deixa 25% dos exemplares, né, que você fez com eles, para eles distribuir para escolas e tal. Que é ótimo também, que é né? ótimo também. Você chega ao leitor e é uma contrapartida à sociedade que pagou o livro. Sim. Né? E o restante do livro você vende, você doa, você faz o que você quiser. Então todo mundo ganha, a relação ganha-ganha. Né? O Estado ganha porque te incentivou e te deu uma grana, e você ganha também porque você tem uns exemplares que você pode vender, e o autor também quer que o livro chegue às pessoas. Então, todo mundo. A lei de incentivo ajuda muito. Esse aqui, esse livro da viagem, a gente está tentando emplacá-lo numa lei de incentivo nacional. Né, que é antiga, se chamava Lei Rouanet, agora o governo federal fala em termos de lei de incentivo só. Hoje ele está nas plataformas digitais. Se você chamar no Submarino, se você chamar na Cultura, se você chamar na Amazon, você vai encontrar. O que eu acho? Eu, pessoalmente, acho que fica caro você comprar dessa forma o livro impresso. Se você comprar como e-book, digital, né? Como livro digital, fica baratinho, essa é a melhor opção. Só que você não tem um livro físico, eu sou um cara apaixonado em livro físico, eu quero sentir o cheiro dele, eu quero ver as páginas, eu quero ter na estante, entendeu? Até para passar para alguém depois, dizer, olha isso aqui e tal. Eu prefiro assim o livro físico, mas é uma forma de atender pessoas que não têm acesso ao livro físico. Então você vai na Amazon. E outra coisa, você chega mais longe. Sim. Então eu estava falando da minha amiga que está lá nos Estados Unidos hoje, comprou o livro agora para dar para 2 americanos. Entendeu? Então é uma forma também de você chegar neles. Agora, você vai deixar de procurar a opção de fazer o livro físico? Não, né? A gente está trabalhando agora. Uma coisa não exclui a outra, né, Exatamente. Jonas? A gente está trabalhando para ver se consegue fazer o lançamento assim, ó, com um autógrafozinho para a pessoa. Depois receber o retorno, o que você achou do livro. Espero que você consiga. Obrigado. O nosso programa terminou, mas você sabe que o bate-papo aqui dava para a gente fazer várias edições do programa. Eu quero agradecer muito sua presença aqui e deixar as nossas portas sempre abertas. Quando você tiver novidade, pode voltar para a gente conversar mais. Eu que agradeço muito a você, Gabriela, eu agradeço aos colegas que trabalham por trás das câmeras, agradeço à TV Assembleia, na própria Assembleia, porque esse é um programa importantíssimo para a sociedade capixaba e a gente estava até brincando antes, a gente não sabe nem como é que não tiraram vocês ainda daqui para levar para uma TV mais aberta, mais ampla, mas vocês fazem um trabalho sensacional e os autores são muito gratos por isso. A gente que agradece. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação, TV Assembleia, Canal Cidadão.